Bom dia, galera. Tudo bem? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre BuildTools, as ferramentas de construção do front-end. Eu acho que é um assunto bastante relevante, principalmente para quem está começando na área, e foi uma base que eu senti muita falta quando eu comecei a mexer com programação. Falando um pouquinho sobre mim, rapidinho, o meu nome é Rita, o meu sobrenome é Lino. Alguns amigos me chamam de Ritalina. Mas enfim, eu sou de Santos. Eu trabalho como desenvolvedora front-end na Acreditas, em São Paulo, então eu subo e desço a serra todos os dias, o que é bem triste. Eu sou também coordenadora de uma comunidade chamada Mulheres na Tecnologia Baixada Santista, onde a gente promove palestra, workshop e tal para mulheres lá da região. E uma curiosidade é que essa é a minha primeira palestra da vida, então... Obrigada. Antes da gente começar a falar das BuildTools em si, tem 3 coisas que a gente precisa ter em mente. A primeira é que, com o passar dos anos, desde lá, alguns anos atrás, o desenvolvimento front-end ele foi se tornando cada vez mais complexo. A segunda coisa é que essa complexidade ela acabou se dando porque a gente começou a se preocupar com algumas coisas durante o nosso desenvolvimento. A gente começou a se preocupar com performance, com escalabilidade, com segurança, entre outras coisas. E a terceira é que as soluções que encontraram para a gente conseguir atingir essas coisas, para a gente conseguir ter escalabilidade, ter uma melhor performance, elas acabaram se tornando tarefas repetitivas e que elas tomam muito tempo de desenvolvimento e que elas podem acabar sendo propensas a erros. E que soluções são essas que eu estou falando? Por exemplo, minificação, compressão, tree shaking, que é você tirar todo o código morto da sua aplicação, otimização de imagem, entre muitas outras coisas que eu não vou entrar no mérito agora. Mas imagina só você ter que fazer todas essas coisas na mão. Imagina você ter que pegar o seu código, jogar num site que vai minificar ele, colocar de volta. Imagina você ter que pegar cada uma das suas imagens, jogar num site que vai comprimir para deixar ela pequenininha. Eu já fiz isso quando eu não tinha ideia de BuildTools, o que é bem triste. E é exatamente nesse cenário que entram as BuildTools. Elas vão servir para automatizar as tarefas que elas são repetitivas e elas vão otimizar o seu tempo de desenvolvimento. Elas estão aí para te ajudar. De uma forma geral, a gente pode dividir as BuildTools entre 2 categorias. As Task Runners, que são executadores de tarefas, e os Bundlers. A diferença entre os dois elas tem ficado cada vez menos perceptível, mas eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Falando das Task Runners, elas são ferramentas que você vai usar para definir e para executar tarefas. As 2 primeiras das quais eu vou falar é o Grunt e o Gulp. O Grunt ele não é mais tão utilizado, até porque o Gulp surgiu e como ele é um pouquinho melhorzinho, que eu vou falar, o pessoal não usa mais tanto ele. Mas existem 3 grandes diferenças entre os dois. A primeira é que o Grunt ele usa arquivos temporários para executar tarefas, enquanto o Gulp ele vai utilizar memória. E o Grunt ele só consegue fazer uma tarefa por vez, enquanto o Gulp ele pode fazer múltiplas. E o que isso quer dizer? Por exemplo, vamos imaginar que você tenha que compilar um arquivo SAS. Com o Grunt, ele vai pegar o seu arquivo SAS, ele vai transformar no CSS, aí ele vai guardar no arquivo temporário, e se você quiser fazer outra tarefa, tipo rodar um auto-prefixer, ele vai pegar esse arquivo temporário e vai rodar outra tarefa. Enquanto o Gulp faria isso simultaneamente. Faria uma e depois logo ele faria outra. Então você não ia ter necessidade de um arquivo temporário, porque ele executa várias tarefas. E a outra coisa é que o Grunt também ele usa configuração acima de código. Então você vai ter um arquivo lá com tudo pré-definido e você vai só precisar preencher. Enquanto o Gulp, você pode usar o Node. Então isso te dá uma maior autonomia para você fazer as coisas. Gente, estou nervosa, desculpa. E tem só 10 minutos também, é difícil. As outras 2 Task Runners é o NPM Scripts e o Yarn. Eu acredito que vocês já tenham mexido muito mais, principalmente porque eles têm se tornado cada vez mais populares por causa da simplicidade, versatilidade e tudo mais. É só esse arquivo, esse objeto
dentro do package JSON, o scripts, que você vai colocar o seu comandinho aqui e o value, e é isso, é sua task runner. Ele é muito utilizado com Webpack, que eu também vou falar mais para frente. A segunda categoria de build tools são os bundlers. O que são os bundlers? Hoje, as nossas aplicações elas são construídas em módulos. Um grande exemplo disso é o React. São pequenos pedaços de código. Mas o que acontece? Esses arquivos, os módulos, eles vão ter dependências. Eles têm os import lá em cima, tem o require e tudo mais. Só que o seu browser ele não vai entender isso. Ele vai olhar aquele require e vai falar, mas que negócio que é esse? Então, você precisa transformar todos esses módulos em um arquivo, que no caso é o bundle, e quem vai fazer isso para você é um bundler. O primeiro que eu vou falar é o Browserify. Ele é mais focado em pacotes de Node, então ele vai analisar todas as suas chamadas require, e ele vai criar um bundler que pode ser mandado para o browser em uma única tag script. Então, em vez de você ter uma tag script para cada um dos seus arquivos, você vai ter só uma, que é um bundle que vai estar com tudo lá dentro. Então, isso vai otimizar a performance do seu site, porque em vez de você fazer, sei lá, 10 requisições HTTP, você só vai precisar de uma. Isso vai melhorar o seu desenvolvimento. Mas a maior vantagem do Browserify, que é justamente ele ser um bundler, ele é só focado em fazer bundling, também acaba sendo uma desvantagem, porque ele não pode executar tarefas. E é daí que entra o Webpack. O Webpack ele é um bundler, só que a grande vantagem dele é que você pode executar tarefas. Então, você não depende só de... Você não vai depender de um grunt, de um gulp, você pode usar alguma coisa mais simples, tipo o npm scripts. Ele vai ter um arquivo de entrada. A partir desse arquivo de entrada, que é um módulo, ele vai ver quais módulos, quais dependências que ele tem, e ele vai resolvendo uma por uma recursivamente. Então, ele vai gerar uma árvore de dependências, e ele vai gerar um bundle final, que vai ser no output. Eles têm esses arquivos pré-definidos, mas você pode configurar lá no Webpack tudo bonitinho. E uma parada bem legal do Webpack são os loaders. Os loaders ele vai fazer com que você gere bundle não só a partir de módulo de JavaScript, como também de CSS, de imagem, de SVG, entre outras coisas. E você também pode configurar o modo dele, Production, Development ou nenhum. E a partir desse modo que você escolhe, ele vai saber quais tarefas que ele tem que executar durante seu build. Então, se é Production, ele vai rodar algumas tasks mais específicas. Se é Development, não precisa. E Node, aí é nada. Mas aí você fica na dúvida, tipo, tá, mas qual que eu vou usar? Isso depende muito do seu projeto. Eu não vou falar para você, você tem que usar isso, você tem que usar aquilo, isso depende muito. O importante é que você tenha em mente que as build tools elas têm uma curva de aprendizado e que você só precisa aprender o necessário. Você não precisa aprender como que, sei lá, copia um arquivo de um lugar para o outro com Gulp se você não vai precisar disso agora, sabe? Então, uma complexidade maior ela vai acabar te atrasando. E lembre-se sempre que a automatização é a chave da produtividade. Então, e que a gente tem que sempre buscar otimizar o nosso tempo cada vez mais. E é isso, obrigada. E rapidinho, eu sei que já estourou o tempo, desculpa, mas a gente tem vagas na Acreditas, então mandem currículos, o link é aquele, tá bom?